Rapaziada, o Romário era diferenciado, o baixinho não gostava nem de treinar, mas quando entrava em campo ele fazia diferença. O vídeo que nós vamos ver hoje é do canal Muniz do Fute. Romário, o gênio que desafiou a lógica dos treinamentos. Romário volta a criar polêmica. Desta vez ele assume toda a responsabilidade sobre qualquer insucesso da seleção brasileira na Copa dos Estados Unidos. Romário, o único jogador na história a assumir total responsabilidade por suas ações. Era um exemplo perfeito de fala muito e faz muito mais. Surpreendentemente, Hoje em dia os jogadores de futebol até falam, mas na hora de cumprir fica difícil. Até se o atacante promete um gol, ele não faz. enquanto os grandes jogadores de hoje passam a vida na academia em busca da grandeza, Romário viu os treinos como mero desperdícios de caloria. Descubra o segredo por trás desse jogador que desafiou a lógica do treinamento e, mesmo assim, alcançou níveis extraordinários no futebol. Olha nos meus olhos, Romário, disse o técnico Luiz Aragonés no final do treino, enquanto o jogador abaixava a cabeça e caminhava em passos lentos, como se estivesse numa interminável ressaca festiva. Olha nos meus olhos, insistia o treinador do Valência. Luiz falava e Romário seguia em frente, evitando qualquer contato visual com o treinador. Não era desprezo, mas sim um profundo tédio. Tédio em relação às táticas, às manhas de treinamento e de ser tratado igualmente aos outros jogadores, quando, na verdade, era alguém extraordinário. Em uma ocasião, o Romário chegou a declarar: "Não sou como os outros jogadores, tenho algo especial. Não deveria me tratar como um jogador comum." Ele era Romário, campeão de tudo, o maior artilheiro do planeta, ao lado do compatriota Ronaldo. Cara, o Romário só queria a parte boa do futebol, que é os jogos. Queria evitar os treinos e as táticas. Só que eu vou te contar, hoje em dia o futebol tá diferente. E se você não obedecer taticamente, velho, fica difícil acompanhar, mesmo você sendo um jogador bom pra caramba. Porque hoje em dia os jogadores correm mais, se aplicam nas táticas, é atacante que tem que voltar pra marcar. Então hoje em dia eu não sei se ia dar tão certo você não se dedicar tanto nos treinamentos. Mas nós também tá falando do Romário, que é um dos melhores atacantes que o futebol brasileiro já teve. Então o jogador desse nível consegue dar um migué no treino e mesmo assim resolver partida. O que eles mais queriam? Que a noite me encanta e quando não saio não marco. Antes do Barcelona e do estrelato na Copa do Mundo, O homem é engraçado demais. A noite encantava ele. Se ele não fosse pra festinha, aí sim ele jogava mal. Tem que deixar então o homem sair. Que aí ele vai pra balada, curte a vida e no outro dia ainda ele tá bom pra fazer gol. ele fez seu nome no Vasco antes de se mudar para o PSV. Ele é o jogador mais interessante com quem já trabalhei, disse o treinador do PSV na época. Se ele visse que eu estava um pouco mais nervoso do que o normal, antes de um grande jogo, ele vinha até mim e dizia: "Treinador, não se preocupe, o Romário vai marcar e nós vamos vencer." O incrível é que Pô, ter peito pra falar isso daqui pro treinador de futebol é loucura, tá? Você tem que ser muito autoconfiante e tem que resolver, né? O Romário passava tranquilidade pra quem tinha que passar tranquilidade pra ele, que é o treinador, né? O treinador é a ordem máxima. Mas aí vinha o Romário e falava: "Ó, fica tranquilo, não fica nervoso não, que eu vou decidir esse jogo pra gente. Nós já ganhamos." Tá maluco. 8 das 10 vezes que ele me disse isso, ele realmente marcou e nós realmente vencemos. Olha isso, Sr. bizarro. Bob E dava dedicou certo. grande parte de sua autobiografia à vida com Romário no PSV. Não tinha como controlar sua vida pessoal. Para Romário, sexta-feira era sinônimo de festa, mesmo que tivesse um jogo no dia seguinte. O álcool não era o problema, ele preferia refrigerantes, mas ele costumava ficar fora até as 4 da manhã e dormir durante todo o dia antes do pontapé inicial às 19h30. O problema do Romário, ele já falou várias vezes que não era o álcool, mas ele era o cara da bagunça, era o cara da mulherada. Recebíamos inúmeras ligações de pessoas nos informando: Romário passou a noite fora. Em certos clubes, Romário estabeleceu acordos que lhe permitiam ficar fora até tarde. Ao firmar contrato com um clube, eu logo dizia: "Veja bem, tenho dificuldades em acordar cedo, portanto, não treinarei durante a manhã." Eles nem precisavam colocar isso por escrito no contrato, disse o baixinho. No Barcelona, Romário sentia falta da vida no Brasil e não gostava nada da disciplina europeia. Romário meteu essa, eu só acordo depois das 10. Se o treino for 7 horas, 8, nem me chama que eu não vou ir. Anota isso daí no contrato. Vocês querem ter Romário?
mas com as minhas exigências. O baixinho era enjoado. Mais de uma ocasião, ele discutiu com o Cruyff por esse motivo, até que veio sua proposta. Em uma ocasião, o Romário me perguntou se poderia perder 2 dias de treinamento para voltar ao Brasil e participar do Carnaval do Rio de Janeiro. Eu respondi: se você marcar 2 gols amanhã, darei a você 2 dias a mais de descanso em relação aos outros jogadores. No dia seguinte, Romário marcou seu segundo gol aos 20 minutos do jogo e imediatamente fez um gesto para mim, pedindo para ser substituído. Ele me disse: treinador, meu avião parte em 1 hora. Não tive escolha a não ser deixar Romário sair por cumprir sua promessa. Aquela partida foi contra o Real Madrid e Romário foi além do prometido, marcando não apenas 2 gols, mas sim um hat-trick na vitória por 5-0 em janeiro de 1994. Era evidente que Romário... Pô, o treinador foi brincar com o baixinho, se tratando de carnaval, velho. Você achava mesmo que ele ia falhar? Ele não fez só 2 gols, não. Meteu 3 e falou: tô indo pra bagunça. Romário adorava festejar e ao mesmo tempo conseguiu se tornar um dos maiores atacantes da história. Extraoficialmente, ele marcou mais de 1000 gols em sua carreira e Diego Maradona está entre aqueles que afirmam que o brasileiro é o melhor jogador que já enfrentou. Ele adorava festejar, ser mulherengo e jogar vôlei nas belas praias do Rio de Janeiro. E seus treinadores deixavam porque ele era muito bom. A exemplo, quando Parreira chegou a dispensar Romário do último estágio de treinamento antes da Copa do Mundo, por conta do interesse do jogador em jogar vôlei na praia com seus amigos. Essa decisão gerou polêmica na época. No entanto, a responsa era do baixinho, e com ele não falha. Ao final da Copa do Mundo de 1994, Romário não apenas se consagrou como o jogador mais valioso do torneio, mas também alcançou a glória máxima ao se tornar campeão mundial e ser reconhecido como o melhor jogador do mundo. Ah, o Romário não dorme. Na verdade, ele dorme sim, apenas acorda um pouco mais tarde. Romário não treina, treina sim, só que não às 9 da manhã. Os presidentes dos clubes sabiam disso. Eles comunicavam aos treinadores e se havia alguma discordância, bem, isso não era problema meu. O papel de Romário metia logo o modo preguiçoso, só treino depois de tal horário, tudo do meu jeito. Só que o pior, dava certo essa maneira dele, cara. E os jogadores não conseguiam ir bem igual o Romário. Isso que o Romário tava dormindo mal, chegando tarde nos treinos, você tá doido. E mesmo assim, era ele que se destacava. Aí você vai falar o quê pra um cara desse? de Romário era apenas marcar gols, e isso ele fazia muito bem. Apesar de não apreciar os treinos e a disciplina exigida no futebol europeu, sua genialidade dentro de campo permitiu que ele superasse a falta de entusiasmo pelos treinos. O ex-goleiro Paulo César revelou que Romário estava cansado de passar o tempo em concentrações na Europa. Após acabar com essa prática, o atacante deslanchou na artilharia, marcando gols em sequência. Pode ter sido uma coincidência, mas aconteceu de verdade, afirmou Paulo César. Romário tinha uma capacidade única de finalização, sendo capaz de converter as mais difíceis chances de gols. Sua precisão e sangue frio diante do gol eram características marcantes de seu jogo. Esse gol dele, assim, cara. Romário comprovou que seu talento natural era capaz de superar todas as adversidades. Romário é uma lenda. Nós jogávamos domingo às 16 horas e ele chegava para o almoço às 12 horas já cansado. Só que ia para o jogo e fazia 2 gols. O cara ainda foi artilheiro do Brasileiro, sem jogar quase fora de casa. Era raridade ele sair de São Januário. No máximo ele fazia a ponte aérea para São Paulo, disse Moraes, meia que atuou com Romário no Vasco. Dificilmente nascerá outro cara com tanta qualidade e tanta personalidade. O Romário... O Bachola não tem jeito, não vai nascer outro igual a ele não. Ele é aquele jogador que cumpria com as suas promessas. Pô, da última vez que um brasileiro tentou cumprir com a sua promessa foi o Rafinha. Falou, vou dar tapa em argentino e fazer gol. Resultado, tomamos 4-1 para Argentina e ainda o Rafinha tomou tapa dos argentinos. Vai falar o que hoje em dia? Não tem como, cara. O baixinho, ele era único. Só ele consegue falar e cumprir mesmo. Ele era totalmente diferente dos jogadores de hoje em dia. falava o que pensava. Isso faz falta nos dias de hoje. Quando eu nasci, o Papai do Céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. Eu não era arrogante, eu estava confiante. As pessoas costumavam dizer, o Romário adora festa, falta treino, é mulherengo. Mas no jogo seguinte, eu marcava 3 gols. A questão é que eu dizia e cumpria. Isso não é arrogância, é ter certeza de si e do que você pode fazer, finalizou Romário. Pepe Guardiola até hoje fica
Os caras deixavam o Romário fazer isso porque dava certo, ele faltava no treino, ia para as baladas, ficava com as mulheradas, só que no outro dia ele resolvia. Agora deixa o Romário falhar. Ele faltou no treino, foi com as mulheradas, e chega no outro dia ele não joga nada, ia todo mundo cair matando em cima dele, só que isso não acontecia. O homem conseguia, mesmo morto, fazer a diferença. Impressionado com a capacidade extraordinária de Romário. No vestiário, antes mesmo do aquecimento, já sabíamos que se ele estava inspirado e se venceríamos por 3-0 ou mais. Quando o vi sentado com aquele olhar simpático de brasileiro, eu já sabia que teria que me dedicar ao máximo em campo. Assim que ele se levantava e começava a tocar a bola, com suas embaixadinhas, era garantia de 3 gols por partida, revelou Guardiola. Quando si alzava e iniziava a toccare il pallone con qualcuno, a fare giochini, con quanti? 3 gol per partita. 3 gol. Veramente? Sì, così era, Antonio, era così. Era ma una qualità. O talento natural de Romário e sua autoconfiança o impulsionavam a cumprir suas promessas e superar adversidades, mesmo sem a dedicação aos treinamentos tradicionais. Não tem jeito, o baixinho era diferente de tudo, encantou o Guardiola, encantou o Maradona, imagine se ele tivesse com vontade de treinar. Ele ia ser melhor do mundo mais umas 3, 4 vezes, tá maluco? Ele jogava muito, tudo isso treinando pouco e curtindo a vida. Rapaziada, se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar uma força enorme. Tamo junto e até o próximo vídeo.